Seja bem-vindo ao FICAP Criativa, um podcast produzido por alunos do curso de Administração da FECAP, na disciplina de Economia Criativa, sob a orientação da professora Paula Gonçalves. Eu sou a Aline Cristina e fui monitora da disciplina durante o semestre 2025.1. Este podcast faz parte do programa de extensão Saberes Diversos, promovendo a troca de conhecimentos e novas perspectivas sobre criatividade, cultura e negócios. Nesta segunda temporada, você vai acompanhar episódios que mergulham em temas essenciais do universo da economia criativa, com diferentes participantes conduzindo as conversas e compartilhando reflexões valiosas. No episódio de hoje, vamos falar sobre moda e economia criativa, explorando como a moda se insere nesse ecossistema inovador, tanto como expressão cultural quanto como setor estratégico para o desenvolvimento econômico e sustentável. Para essa conversa, contamos com a produção de Jaime Angelim, Maria Luísa, Mariana Azevedo, Maiara Gabriele, Jennifer Andrade e Lilian Varley, e alguns deles vão conduzir o bate-papo de hoje. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao mais um episódio do nosso podcast. Hoje o tema é super atual, como a indústria da moda está se transformando com a pressão por práticas mais sustentáveis. A gente vai discutir 3 pontos principais, que é o impacto do fast fashion, o crescimento da economia circular, com destaque para os brechós, e como a comunidade criativa estão liderando essa mudança. Para essa conversa, nós temos um time incrível com a Jennifer, a Maria Luísa, a Mariana e o Jaime. Sejam muito bem-vindos! Para começar, vamos falar sobre fast fashion, que é um modelo que revolucionou a indústria, mas também trouxe muitos desafios. Então, Jennifer, explica pra gente o que é fast fashion. Claro, Mayara. O fast fashion ele é caracterizado pela produção em larga escala de roupas com ciclos cada vez mais curtos para atender as demandas. Claro, Mayara. O fast fashion ele é caracterizado pela produção em larga escala de roupas com ciclos cada vez mais curtos para atender as tendências do momento. Esse modelo ele democratizou o acesso à moda, mas à custa de impactos ambientais e sociais profundos. Por exemplo, o setor têxtil ele é o segundo maior consumidor de água no mundo e um dos maiores emissores de gases de efeito estufa. Além disso, temos o problema gravíssimo das condições de trabalho, com mão de obra precarizada e até casos de trabalho análogos à escravidão. Muito importante expor isso. E eu acho que teve até um episódio, né, que virou destaque desse assunto. Sim, claro. Foi o desabamento do prédio Rana Plaza em 2013, em Dhaka, na capital de Bangladesh, e mais de 1.100 funcionários foram mortos. Entre sua maioria mulheres, e elas trabalhavam em condições análogas à escravidão. Isso daí foi um divisor assim, de águas, principalmente para movimentos como o Fashion Revolution, que até hoje promove a campanha Who Made My Clothes, exigindo mais transparência das marcas. Muito interessante. Então, acho que Mário até pode falar um pouco disso, né? De como esse modelo ele afetou o comportamento do consumidor. Claro, Mayara. O fast fashion criou uma mentalidade de consumo rápido e descartável. Roupas baratas, mas de qualidade inferior, feitas para durar pouco. Sim. Por outro lado, vemos o surgimento de um consumidor mais consciente, principalmente entre as gerações Z e Millennials, que valorizam propósito e responsabilidade social. As redes sociais, especialmente o TikTok e o Instagram, têm impulsionado movimentos como o slow fashion, promovendo práticas mais sustentáveis. Sim, sim. É muito importante o jovem se envolver com isso, né, Jennifer? Porque além do impacto ambiental, há também o impacto cultural, né? Sim, exatamente. O fast fashion, ele homogeneiza estilos, ele reduz a diversidade cultural na moda e cria um consumo baseado mais em status do que identidade pessoal. A gente vê hoje em dia, principalmente por causa das redes sociais, como Mariana citou, o fato das pessoas não terem a particularidade, né, delas, realmente o estilo pessoal delas. Sim, tudo individualizado, tudo é unificado agora, todo mundo é igual a todo mundo. Então, acho que aí também entra a economia circular como uma alternativa, porque acho que Maria Luísa vai poder explicar isso pra gente, porque como é que esse conceito está transformando a indústria da moda, né? Isso, Mayara. Como Jennifer e Mari trouxeram um pouquinho sobre a produção em massa e como ela é prejudicial ao meio ambiente, a gente buscar mais a economia circular, ou seja, essa produção
em que a gente tem um consumo, a gente tem um uso e posteriormente reciclar esse produto, diferentemente do fast fashion, em que é uma economia linear, em que a gente consome e depois a gente descarta aquele produto, é muito importante a gente utilizar esse mecanismo da economia circular para prolongar o ciclo de vida dos produtos e minimizar essa geração de resíduos. Então, na moda, isso traz justamente práticas como o reaproveitamento, o conserto, o upcycling e, claro, os brechós, que são fundamentais para a redução do descarte de roupas. A gente tem um dado muito importante, que é do TradeUp, que o mercado de roupas usadas cresceu 11% entre o ano de 2022 e 2023, com projeção de chegar a 350 bilhões de dólares até 2027. Esse dado traz uma visão bem ampla para a gente, né, ter ideia sobre o assunto, mas se a gente for falar mais do Brasil, como é que está esse movimento? Isso, trazendo aqui para o Brasil é muito impressionante o crescimento. O Sebrae trouxe um dado muito importante, que aqui no Brasil a gente já tem um dado de 118 mil brechós ativos, um aumento de quase 31% dentro desses 5 anos. É um crescimento impulsionado por mudanças culturais e também econômicas. Muitas pessoas encontram esses brechós... Pode cortar essa parte. Muitas pessoas encontram nesses brechós uma alternativa mais acessível e sustentável para consumir a moda. E assim, né, a gente vê muito hoje em dia uma tendência na internet dos jovens que estão criando seus perfis no Instagram para vender suas roupas, né? Vão de perfil secundário e lá anunciam. Isso fomenta muito essa moda circular, né? A gente consegue perceber isso. Então vamos partir para uma visão mais de empreendedorismo. Quais dicas tu, Maria Luísa, dá para quem quer entrar nesse mercado, quem quer empreender com isso? Certo. Muita gente acha que é só a gente criar um perfil no Instagram ou a gente abrir uma loja. É claro que dá pra gente fazer isso de uma forma mais informal, mas se a gente quiser levar isso realmente para uma empresa grande, levar isso para uma coisa mais séria, é necessário a gente investir um tempo e investir também em profissionalizar aquele negócio. Então é necessário a gente ter um plano de negócio bem estruturado, cuidar do fluxo de caixa e capital de giro, conhecer bem o seu público-alvo, trabalhar a curadoria de peças de qualidade. Deixa eu repetir essa parte. Trabalhar a curadoria de peças com qualidade, investir na experiência do cliente, seja em lojas físicas ou online. A gente tem um brechó que é muito conhecido, tanto no Brasil como também aqui em Recife, que é o Peça Rara, e que a sócia, ela trouxe alguns pontos que mostram realmente a importância da gente levar o brechó não só como um hobby, não só como, vamos divulgar nossas roupas. É claro que a gente pode fazer isso como uma forma informal pra gente conseguir vender nossas roupas, mas pra gente fazer um planejamento pra profissionalizar aquele negócio e gerar renda pra essas pessoas e também incentivar essa economia circular. E tem mais exemplos inspiradores? Pode ser fora do estado também, outra região do país. Sim, o Desapeguei Bonito, em Brasília, por exemplo, ele faturou 975 mil em 2023 e já vendeu 505 mil em 2024, com quase 5 mil peças recolhidas. E esse é um exemplo de como é possível a gente alinhar o propósito com a rentabilidade. Isso aí já mostra que o mercado tem muita oportunidade e está crescendo cada vez mais. Então vamos falar agora de um ponto de vista econômico mesmo. Jaime, o que isso vai representar? O que esse crescimento representa? Então, a gente consegue perceber que é muito de forma estratégica, né? Além de reduzir o impacto ambiental, movimenta a economia local, cria empregos e incentiva pequenos empreendedores, né? E assim, negócios sustentáveis atraem mais investimentos, né? A gente percebe isso. Ultimamente vem muito essa onda das ESGs, que une o âmbito ambiental, social e de governança, e as empresas estão procurando isso cada vez mais, sabe? Promover práticas como essa de economia circular. E daí uma coisa que a gente também nota é que, hoje em dia também tem, saindo desse lado mais profissional, como o Luiz explica, indo para esse lado mais informal, as pessoas também vendem em plataformas tipo Enjoei, OLX ou coisas do tipo, sabe? De uma forma mais informal e assim mais pessoal também, para estimular essa moda pessoal, essa moda circular de uma forma mais pessoal e menos empreendedora, mas assim, totalmente esse lado que o Luísa traz de forma empreendedora, tem uma estrutura muito mais ampla e estruturada mesmo, né? E trazendo também um pouquinho mais da visão profissional e trazendo mais esse lado, as próprias grandes empresas, como também a Peça Rara e também o Legrife, eles aceitam peças
dessas pessoas. Então, se você tem algum produto em casa que ele está em bom estado, de qualidade, você pode levar para esse local e aí você levando essas peças, depois que aquele lugar conseguir vender aquela peça, um percentual ele fica para você. Então, por exemplo, o peça rara, se não me engano, é 50% que fica para você. Então, depois que você vende, você vai estar tanto incentivando a economia circular, ajudando o meio ambiente, como você também vai estar conseguindo gerar renda e conseguindo comprar outra. Não, melhor não falar isso. Conta essa parte. Tu quer repetir? Tá. Enfim. Então, você vai estar tanto incentivando a economia circular, como você também vai estar gerando a renda, você vai ter também uma fonte de renda nova. Ou seja, isso aí não é mais uma tendência só, é um novo modelo de mercado, né? Isso. Eu acho que a gente pode falar agora também sobre as comunidades criativas, que é o principal ponto dessa história toda, que como é que elas estão impulsionando a moda sustentável. Então, eu acho que eu vou deixar para Mariana falar sobre isso, né? Então, essas comunidades são coletivas que compartilham valores como sustentabilidade, design autoral e consumo consciente. Elas impulsionam práticas como Malustow, upcycling, transformar resíduos em novos produtos, a customização da nova vida a peças antigas e a valorização das técnicas artesanais locais. Além disso, criam espaços inovadores como as feiras de troca, ateliês colaborativos e eventos como o Fashion Revolution Week, que promove debates, oficinas e desfiles conscientes. Massa, e as comunidades elas estão causando um impacto, a cultura da moda. Eu acho que a gente pode ver isso mais de uma forma mais ampla, né, Jennifer? Sim. Elas transformam a moda, né, em uma expressão de identidade, criatividade e responsabilidade social. O foco ele deixa de ser só o consumo para se tornar um processo colaborativo, valorizando a história por trás das peças que a produz. Então é bom a gente ver que essas comunidades estão cada vez ganhando mais espaço e visibilidade, né? Por exemplo, movimentos como Moda Sem Pressa, aqui no Brasil, eles mostram como pequenas marcas e designers locais estão ganhando espaços com propostas éticas e sustentáveis. Aí não é só economia, é comunidade também. Sim. Qual é o papel dessas comunidades, Jaime? Então, Mayara, elas são os motores de inovação e inclusão, né? Elas valorizam o trabalho local, estimulam o empreendedorismo criativo e fortalecem redes colaborativas, né? Além disso, são fundamentais na construção de uma economia mais plural e sustentável, baseada em valores e não apenas no lucro, né? E também, assim, a gente percebe muito que as pessoas estão tendo uma nova forma de consumo também quando elas criam mais esse seu estilo próprio, né? E combate com aquela ideia inicial que a gente trouxe nas festas. Que as pessoas mais individuais, não tão iguais. Isso, e as marcas de brechó traz muito essa autenticidade para as peças, porque a maioria são peças únicas, enfim, sabe? É muito massa isso. A moda e comunidade caminham juntas para criar um impacto positivo. Sem dúvida, elas mostram que é possível, né? Unir esse lado da estética, identidade, propósito, desenvolvimento econômico e essa individualidade das pessoas, né? Gente, eu acho que a nossa conversa foi muito rica e transformadora. Eu acho que a gente conseguiu analisar de uma forma bem completa como a indústria da moda está atravessando um dos momentos mais importantes na história, que é o desafio de equilibrar a inovação, o consumo e a responsabilidade socioambiental. Ficou bem evidente pra gente que o modelo tradicional de fast fashion ele é insustentável a longo prazo, que tanto os danos ambientais quanto pela violação social que isso tudo impõe, mas também por outro lado, nós vimos aqui como uma solução, como as soluções a economia circular, os brechóis, o upcycling e as comunidades criativas estão redesenhando não só o mercado, mas também as relações culturais e simbólicas que temos com a moda. Eu acho que o mais interessante, eu acho que todo mundo concorda com isso, é perceber que esse não é só uma mudança superficial ou apenas estética. A moda não é só estética, né? É um movimento vivo e vai se tratar de uma redefinição estrutural que vai impactar a economia, as políticas públicas e a forma como a gente produz e consome. Ou até mesmo o modo como a gente se expressa socialmente. Aí,
Aí fica uma reflexão importante para quem nos ouve agora. O que é mais importante? Mais do que seguir tendência, precisamos compreender as consequências das nossas escolhas de consumo e valorizar práticas que geram impacto positivo. Aí eu te pergunto para todo mundo, quem tá aqui, quem tá assistindo, escutando a gente. Você sabe de onde vem a peça que você tá usando? E qual é o impacto que ela causa no mundo? Eu agradeço demais todos os envolvidos e convidadas, e o que a gente compartilhou aqui foi realmente muito enriquecedor. Até o próximo episódio. E lembrem-se, a moda pode sim ser uma força que a transformação social... Repete. Corta e repete. Agradeço demais aos nossos convidados e todo mundo envolvido nesse podcast. Todo mundo que acompanhou a gente. A nossa conversa, tenho certeza que mudou muitas cabeças e iniciou muitos questionamentos para todo mundo. E um lembrete nisso tudo é que a moda pode sim ser uma força para a transformação social e ambiental, desde que sejamos consumidores e profissionais mais conscientes. E é isso. Até mais!